Leonardo de Pisa nasceu em Pisa, na Itália, por volta de 1175. Ele ficou conhecido como Leonardo Fibonacci, pois Fibonacci quer dizer filho de Bonatti, sendo que o nome de seu pai era Guilherme Bonatti. Ocasionalmente, ele também assinava como Leonardo Bigolo, pois, na Toscânia, Bigolo significava viajante. O pai de Leonardo trabalhou como chefe de um entreposto comercial no norte, da costa da África, chamado Bugia, atualmente Bijaya, na Argélia. Foi lá que Leonardo iniciou seus estudos de matemática com professores islâmicos. Leonardo viajou pelo Mediterrâneo, passando pelo Egito, Síria, Grécia, Sicília e Provença. Durante essa viagem, adquiriu conhecimento matemático do mundo árabe, entrou em contato com os procedimentos matemáticos orientais, com os métodos algébricos árabes e os numerais indo-arábicos. Conheceu a obra de Al-Khwarizmi, do qual assimilou numerosas informações aritméticas e algébricas. Em 1200, Leonardo regressa a Pisa e, sob a proteção do imperador Frederico II, aprofunda seus estudos sobre matemática, avaliando que os algarismos arábicos seriam mais eficientes que os números romanos para cálculos aritméticos. Isso fez com que o matemático pudesse viver apenas dos estudos e pesquisas. A partir de sua volta, o matemático passa os 25 anos seguintes escrevendo trabalhos onde incorpora os conhecimentos que tinha adquirido com os árabes. Em 1202, escreveu seu livro mais conhecido, Liber Abaci, que significa livro de cálculo. Esta obra influenciou a introdução do sistema de numeração indo-árabe na Europa e foi nesse livro que introduziu o conceito do número de Fibonacci e da sucessão de Fibonacci. Em 1220, escreveu Pratica Geometria e em 1225, Liber Quadratorum Flos. Não se tem informações comprovadas da vida de Fibonacci depois de 1228. Como prestou grandes serviços à cidade de Pisa, o matemático possui uma estátua em sua homenagem, localizada na Galeria Ocidental do Campo Santo. O número de ouro, também chamado de razão áurea, é considerado por muitos uma oferta de Deus ao mundo. É representado por Φ maiúsculo e expresso pela equação 1 mais raiz de 5 sobre 2 é igual a aproximadamente 1,61803, uma dízima não periódica e um número irracional. Podemos encontrar o número de Fibonacci no corpo humano, como por exemplo, a razão entre a altura do corpo humano e a medida do umbigo até o chão, e a razão entre a medida do ombro à ponta do dedo e a medida do cotovelo até a ponta do dedo. Também podemos encontrar a razão áurea nas pirâmides do Egito, nas quais a razão entre a altura de uma face e metade do lado da base da pirâmide é igual ao número de ouro. O retângulo de ouro é um retângulo que, ao ser dividido em um quadrado e outro retângulo menor, possui como razão dos lados proporcionais o número de ouro. Para fazer esse retângulo, basta desenhar um quadrado de lados ABCD, localizar o ponto médio de um dos lados, M, juntar esse ponto médio ao vértice do lado oposto, C, colocar a ponta do compasso sobre o ponto médio e deixar a largura do compasso igual à reta MC, desenhar um arco pelo lado BC, prolongar a B até cortar o arco em algum ponto, P, desenhar uma linha paralela ao lado BC que passe pelo ponto P, prolongar o ponto DC até que ele encontre a linha paralela ao lado BC, denominado ponto Q. O retângulo do lado APQD é um retângulo de ouro. Pode-se observar que a proporção da medida de lado mais curto,
PQ, em relação ao lado mais longo, AP, está muito próxima de 1 para 1,618. Ao desenhar um quadrado dentro do retângulo menor, temos a formação de outro retângulo de ouro. Isso ocorre infinitamente. Uma sequência de retângulos de ouro resulta em uma espiral de ouro. Essa espiral faz parte da estrutura orgânica de plantas, animais e outras formas da natureza. O retângulo de ouro pode ser encontrado na arquitetura antiga e moderna, como no Panteão, na Grécia, e na Catedral de Notre-Dame, na França. A sequência de Fibonacci foi desenvolvida a partir de um problema criado por Leonardo de Pisa, em que ele detectou a existência de uma regularidade matemática. No seu primeiro livro, ele trata desse problema com um exemplo do crescimento populacional dos coelhos, que pode ser visto na sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Com isso, Fibonacci percebeu que A1 mais A2 é igual a A3, que A2 mais A3 é igual a A4, e assim sucessivamente. Exemplos: 2 mais 3 igual a 5. Portanto, AN é igual a N menos 1 mais AN menos 2. Essa sequência constrói o retângulo de ouro, como podemos observar no desenho. A sequência de Fibonacci também é utilizada para calcular e prever pontos de inflexão no mercado de commodities, analisar ciclos econômicos e identificar momentos lucrativos na taxa de juros. Isso é possível através da relação entre picos e vales do gráfico da flutuação das bolsas de valores, sendo que essas tendem a seguir razões numéricas aproximadas das razões de dois números consecutivos da sequência de Fibonacci, que é aproximadamente o número de ouro. A soma dos números dispostos ao longo das diagonais do triângulo de Pascal gera uma sucessão de Fibonacci. Se repararmos, a soma entre duas diagonais consecutivas dão o valor da diagonal seguinte. Assim, a soma de todos os elementos de duas diagonais consecutivas é também uma sucessão de Fibonacci. Um modo simples de fazer a conversão de números decimais para valores binários é dividir o número decimal que você quer converter em binário por 2. Faça a divisão na mão e anote o resto, será 0 ou 1. Pegue o quociente dessa divisão e divida-o também por 2. Anote outra vez o resto. Faça assim até que o quociente de sua divisão seja 1, isso é, a divisão de 2 por 2. O número binário será escrito pelo último quociente, seguido dos restos da esquerda para a direita. Para transformar número binário em número decimal, escreva o número binário e liste as potências de 2 da direita para a esquerda. Escreva os dígitos do número binário abaixo de suas correspondentes potências de 2. Conecte os dígitos do número binário com suas potências de 2. Multiplique a potência de 2 pelo número binário que está ligada. Some os valores finais. O resultado é o número decimal.